Demência, existem várias causas de demência. Várias causas. Então, demência, vamos dizer assim, é o nome, é o primeiro nome. Aí o segundo nome, demência ou doença de Alzheimer. Tá? Só para saber, tem a demência vascular. A gente pode conversar sobre isso. Demência de Lewy. Demência frontotemporal. Mas, Edna, como a maioria das causas de demência, a maioria, cerca de 70 a 80%, são devido a demência ou doença de Alzheimer, você pode chamar dos dois tipos, tá? Pode chamar de demência de Alzheimer ou doença de Alzheimer, é a mesma coisa. Então, 70 a 80% das demências a causa é devido ao Alzheimer. Alzheimer foi quem descobriu, tá? Só fazer um parênteses, foi um médico alemão em 1907. Olha só. Olha só que legal. Ele viu com não sei se é secretária, alguém que ou ele cuidava ou trabalhava com ele, ficando muito esquecida, demais, tal. Então, em 1907, então, chama-se Louis Alzheimer. Então, por isso que veio o nome da pessoa. Então, 70 a 80% das causas de demência são devidas ao Alzheimer. Por isso que a gente chama sempre Alzheimer. Né? Porque a maioria, tá? Aí depois vem as outras causas. Então pode ter demência por outro motivo também que não só o Alzheimer. Pode. Vamos a maioria. Lá. Só fazer um parênteses, quer ver? Até a gente estava lendo juntos ontem, tu vai lembrar. No Brasil, hoje, diagnosticados, fora os que não têm diagnóstico, né? 1.200.000 casos. Uau! 1.200.000 casos de pacientes com demência. É muita coisa. É bastante. Que o Brasil está envelhecendo faz 30 anos, 40 anos, sim, a população brasileira, né? Por ano, são diagnosticados novos 100.000 casos. Nossa. Então, né? Então, ok, 1.200.000. No mundo, estima-se que haja 55 milhões de pessoas com quadro demencial. Nossa. Né? Então, e acha-se que em 2030, que é daqui a 7 anos, né? 6 anos e meio quase, o tempo passa rápido, de 55 vai pular para 75 milhões de casos. Nossa. Então, é uma doença que ela tende só a aumentar. Por quê? Porque a expectativa de vida vai aumentar. Aumenta a longevidade, obviamente as doenças associadas também, né? Doutor, tem uma idade que mais acometa a demência? Hoje tem isso? Assim, quer ver, Edna? Com o passar dos anos, a tendência é ser mais frequente, né? Vamos falar da demência de Alzheimer, ou doença de Alzheimer. Já pode acontecer a partir da 5ª década de vida. Né? Eu vi uma vez, acompanhei um senhor que ele começou com quadro demencial aos 55 anos. Nossa. Novo, né? Mas não é tão comum, né? Mas a partir dos 60, 70, eu vejo frequentemente com 67, 68, 70, 72, 73. Quanto mais você avança nas décadas, octogenário, nonagenário, maior a chance de vir a ter demência. Né? Não quer dizer que vai ter, pelo amor de Deus. Você pode envelhecer de forma saudável, sim, mas aumenta a chance. Depois nós vamos falar, claro, sobre esses tipos especificamente e como a gente diagnosticar, né? Mas antes, deixa eu te perguntar, tem como prevenir para não ter Alzheimer? Essa aí é um grande X da questão, né? A pergunta que eu faço já... Pergunta de 1 milhão. A resposta que eu escuto. Olha, promover que a pessoa tenha bons hábitos de vida. Sempre. O que é bons hábitos de vida? Então vamos lá, falar rapidamente. Tentar se alimentar de forma correta, tentar se exercitar. O exercício físico acha-se que é um fator de proteção, né? Não fumar, bebida com moderação. Se tiver doenças, cuidar, né? Principalmente doenças emocionais, tá? Você que é psicanalista, que fala tanto depressão, ansiedade. Se tiver outras doenças também, pressão alta, diabetes. Por quê? Porque a segunda causa mais comum é a demência vascular. Então, entupimento de artérias que vão levando a pequenos derrames também pode
favorecer. Então, a primeira grande coisa, Edna, é realmente... Então, pode acontecer depois da pessoa ter um derrame, por exemplo, Pode. logo na sequência desencadear uma demência. Começar com quadro demencial, que a gente chama de demência vascular. Ou um grande derrame, ou vários pequenos e múltiplos. E nos hábitos de vida, eu estava tentando prestar atenção para ver se eu ia conseguir manter. Tem que ser um santo, né? Assim, ó, mas é difícil com a vida moderna, isso, vamos ser realistas, com a vida moderna, não é tão fácil. Quem né? não se estressa hoje em dia? Não é impossível. Né? Quem não tem algum tipo de ansiedade? Até por exemplo, esse senhor de 55 anos, ele fazia exercício. Né? Então, não quer dizer outra coisa, exercite o cérebro. Isso é legal também. Sim, né? Então, é extremamente importante. Essa questão do exercitar o cérebro, doutor, me lembrou, eu faço junto com o doutor, um congresso chamado Brain, que é sobre cérebro e emoções. E nós vimos lá uma pesquisa que me chamou muito a atenção, que tem a ver com isso. Famílias que foram estudar o DNA e ver a predisposição genética para o Alzheimer. Filhos que tinham uma predisposição, numa família de 5 filhos, 4 tinham a predisposição e uma filha só que não tinha predisposição. Desses 4, 2 desenvolveram a doença e 2 não. E aí a pergunta, mas não tinha predisposição genética? Por que a doença não se manifestou? Aí provavelmente esses hábitos de vida, esse conjunto de ações, né? É o que a gente sempre fala, né? 30%, vamos falar da doença, é causa genética. Exatamente. Né? Isso não consegue mudar. Né? Eu brinco, depois que nasce, não é tão pouco, não 30%, pode voltar. Se a gente for olhar, é muito pouco. E 70% é os hábitos de vida. Ou seja, 70% é nossa culpa. Né? Não, é nossa importantíssimo. Quer ver, por exercitar o cérebro, né? É leitura, não se isolar, né? Palavras cruzadas, jogar baralho, jogar dominó, tocar algum instrumento, fazer algum curso. Quer dizer, não deixar o cérebro atrofiar. Né? Que às vezes é comum a pessoa ficar mais velha e parar. Se aposenta, para. Aí é complicado. E antigamente, doutor, quando não se fazia, pelo menos com tanta facilidade, o diagnóstico, existia uma doença, não sei se talvez é a mesma ou não, mas se falava quando a pessoa ficava velhinha, dizia, o fulano ficou caduco. Ficou esclerosado. Ficou esclerosado e tal. Doença de idoso e tal. Seria o Alzheimer? A conclusão que chega-se hoje, que isso aí era doença de Alzheimer, né? Quer ver? Vou dar um outro exemplo. O avô da fulana ficou andando aí 2 dias, foi encontrado lá perto da rodoviária. Verdade, tinha muito claro, isso. Tem que afastar as outras doenças psiquiátricas, tá? Mas, até prova o contrário, a pessoa chega num determinado nível de doença de Alzheimer que ela se perde. Ela não sabe mais onde é que ela está, né? Então, a tua pergunta provavelmente era doença de Alzheimer. Então, chamar de esclerosado, demência senil, como é que você falou? Caduco, né? São termos populares, né? Isso.